Vou gravar aqui. Oi, eu tenho uma boa notícia. Eu posso dar boa notícia, Rogério? Pode. Hoje é dia 11/7, coach. Vamos começar com as boas notícias. Com você dando as boas notícias aí. Pode mandar bala. Vamos lá. Tá os áudios É, aqui, tá? concluí uma venda que, na verdade, faz um ano atrás que o cliente, eu fiz essa visita, o cliente amou o produto, isso aí é um ano atrás, tá? E ele tinha gostado do Evolution FIR 158, 17.290, e ele falou que vai fechar. Lógico que a gente pede uma entrada, né? Ele falou que estava reformando. E a estratégia é assim, eu vou pegar um sinal, ele deu 5.270 e ficou faltando 12 mil. E passou um ano e ele não pediu esse produto. E esse final de semana ele pediu esse produto, só que eu já tinha comprado esse produto, estava no meu estoque, e eu só fiz o trabalho de levar esse produto e receber, né, essa venda. Mas é de um ano atrás. Olha como as coisas acontecem, né? Então, mesmo final de semana, esse final de semana também aconteceu mais uma visita, saiu mais um Evolution, FIR 158, mais 17 mil, saiu mais um Max, e esse domingo saiu mais uma visita também. A gente fez um bazar, exposição de produtos, saiu jarra, saiu alguns acessórios, e é isso, mais de 40 mil, 42.700 em vendas, só nesse final de semana. É um trabalho que se planta e a gente vem colhendo, né? Tem muitas pessoas que querem colher na hora, mas olha, um ano atrás a gente fez essa visita e deu certo. Tem que persistir todo momento, né? É isso aí, é boa notícia. 42 mil em vendas e 700. Nossa, que maravilha. Bom dia, Zete. Bom dia quem entrou aí. O filho Santos também. Ontem eu tenho uma boa notícia também. Ontem a gente foi fazer um núcleo lá em Franco da Rocha, com a Kátia, a Vanusa, o Giovanni, que é o esposo da Vanusa, e tinha lá uns 4 convidados e pessoas que a gente já apresentou o negócio, mas nós fizemos um núcleo lá da água, apresentei a pasta, apresentei tudo e apresentei o negócio. As pessoas ficaram muito animadas, né? São pessoas que a gente já tinha apresentado para o negócio. Agora aí tem vários desdobramentos, tem visitas agendadas, tem outras pessoas querendo outros cafés, outras coisas. É um trabalho que a Vanusa e o esposo dela, o Giovanni, estão levando à frente, né, junto com a Kátia lá. E a gente fica muito feliz porque é isso que o Code acabou de falar, né? Está sendo plantado, né? Estamos preparando a terra, está plantando e a gente vê que está crescendo. Cada dia Deus está juntando novas pessoas. Também essa semana fiz visitas com a Sueli Matias, que está aqui hoje, vai ajudar a gente, né? Então, na quinta-feira, nós fizemos uma visita a um casal, e esse casal é um empresário de Itapecerica, da Serra. Então, eles compraram um Alkaline Max, compraram bracelete, pulseira, e estão avaliando lá se eles vão comprar o ARS, já estão com toda a proposta, pedido pronto, tudo. Por quê? Porque na quarta-feira, um dia antes da gente ir, eles compraram a viagem para a família inteira para Orlando. E eles gastaram uma grana aí, né, com os filhos e tudo mais. Então, eles estão fazendo contas lá para ver o que eles vão fazer. E agora, a gente fez uma visita em Bugaçu e fizemos uma venda de um Evolution Fear com biopower, né, padrão, e vai ser entregue hoje também. E isso deu mais de 15 mil reais de vendas também. Então, graças a Deus, o trabalho está indo muito bem. E hoje nós temos visita com o Gileno, perto de Guarulhos, no bairro dele lá. Então, uma alegria, o trabalho está indo muito bem, graças a Deus. Zete, bom dia com você.
Bom dia. Não, a aula hoje é com você, meu amigo. Esqueceu, é? Ai, gratidão, Rogério, por salvar aqui. Até agora nós estava em reunião com a dona Zenilda. É reunião, não, mentoria, né? Aí, mas você manda que depois, se sobrar um tempinho. Não, amanhã. Amanhã eu falo do recadinho que ela mandou aqui para nós. Que hoje eu quero curtir a sua aula, ainda mais sabendo que a Sueli está por aí. Gratidão, viu? Então, eu fui atrás dos universitários, né? Porque tem coisa que a gente sabe e tem coisa que a gente não sabe. E é muito legal nessas aulas que a gente está fazendo aqui, né? Se a gente pega o mapa mental da empresa, o mapa mental da nossa empresa Niponflex, ele tem várias áreas, né? Tem várias. Então, a gente viu aquele dia, ele tem um mapa mental da rede, da nossa rede. Olha que legal, estava numa conversa com o Gilene esses dias, e ele falando assim, né, que porque tem uma pessoa que ele visitou e que falou para ele que agora não consegue, mas que em setembro ela quer conversar de novo. Então, o que que a gente combinou? Dele fazer o mapa mental dele, colocar o nome dessa pessoa lá e embaixo escrever setembro, entendeu? Então, o que que acontece? Todo dia ele vai olhar no mapa mental dele, tá essa pessoa lá, só que vai aparecer em setembro, né? Então, olha o que o Code acabou de falar aqui, né? Tem uma pessoa que ele visitou o ano passado e está lá no mapa mental dele, ó. Não está fechado, está aberto aquela vem. Então, é uma pessoa que você tem que falar sempre com ela, né? Depois tem o mapa mental das redes sociais, né? Sempre tem que publicar alguma coisa. Depois tem o mapa mental da venda. Depois tem o mapa mental dos produtos, de você olhar seu estoque, de você olhar o SPV, de você olhar tudo. E tem o mapa mental do administrativo, tem o mapa mental do contas a pagar, o mapa mental do contas a receber. Se a gente fosse fazer um mapa mental do contas a receber, como que ele seria, né? Porque o mapa mental é uma planilha financeira, né? Então ele é um mapa mental também, mas se a gente fosse fazer um mapa mental, como a gente falou aquele dia, seria uma folha de sulfite, no meio está escrito contas a receber. E aí, vários balãozinhos, né? Receber do cliente que deu o sinal ano passado, receber de não sei quem, tal dia, receber tal dia de não sei quem. E a sua folha seria toda pintada, né? Tem gente que tem muito mais facilidade de se organizar assim, tá? E não tem problema nenhum. O importante é se organizar. Cada um escolhe a ferramenta que quer. Se fosse no financeiro, no contas a pagar, mesma coisa. Tal dia pagar tal conta de tanto para não sei quem. Tal dia ir no banco renegociar aquela dívida lá. Tal dia resolver tal coisa. E no administrativo, seria administrativo. Então, mandar a nota fiscal para o cliente que não recebeu, mandar o boleto, mandar não sei o quê. Você teria aqui, ó, na frente, quatro, cinco mapas mentais aqui, que quando você bate o olho, você já sabe o que que você tem que fazer. E se aparecem coisas novas, você vai lá e risca, aquele que resolveu faz um X, né? E vai e cada um se organiza de uma maneira. Tem gente que é com agenda, tem gente que é com caderno, tem gente que é com mapa mental, tem gente que é com aplicativo. Então, tem o Trello, tem um monte de aplicativo de gestão de tempo que é maravilhoso. Cada um, o importante é, tem que se organizar, não pode esquecer as coisas, não pode deixar nada para trás. E essas ferramentas é para isso, tá bom? E hoje nós vamos abrir aqui um mapa mental. Qual mapa mental que é esse? O mapa mental da empresa, né? Então, a parte de organizacional da empresa. Então, o que que tem que ter uma empresa? Por que que uma empresa por que que tem, o que que é MEI? O que que é microempresa? O que que é uma empresa do lucro presumido? O que que é a empresa do lucro real? Por que que as
empresas optam por isso. Por exemplo, a Vital Flex teve um dia lá que o Joãozinho estava falando, e eles são uma empresa do lucro real. Por quê? Tem um porquê isso. Por que ser MEI? Por que ser microempresa? Por que emitir nota fiscal? Por que, a gente já falou disso aqui, né? Por exemplo, por que não usar a maquininha na sua pessoa física? Por que usar a maquininha da Vital? Por que de tudo isso? E como entender isso? Como que eu faço para fazer essa gestão organizacional da minha empresa? Como que eu faço? Eu tenho que saber tudo isso, eu tenho que estudar, eu que tenho que ir fazer um curso. O que que eu tenho que fazer, né? E aqui já vai uma dica, né? Então eu vou passar a palavra para a Sueli aí, mas aqui já vai uma dica, né? Nós não temos que saber tudo, gente, tá bom? Nós não temos que saber tudo. Antigamente, lá na época de Leonardo da Vinci, eles sabiam tudo. Ele era médico, ele era inventor, ele era pintor, ele era escultor, ele era tudo. Ele, né, ele era contador, ele era tudo. Antigamente tinha esse pensamento. Hoje em dia é impossível você saber tudo, porque é muita informação. Então você vê médico, por exemplo, né? Antigamente só tinha médico. Ele era dentista, ele era ortopedista, ele operava o coração, o cérebro, ele tirava pulmão, ele fazia tudo. Era o mesmo cara que fazia tudo. Ele era o farmacêutico, ele era o enfermeiro, ele era tudo. Hoje não. Hoje tem um médico que é clínico geral, outro é especialista de unha encravada, outro é especialista disso, outro é especialista daquilo. Por quê? Porque o conhecimento se multiplicou e é impossível saber tudo. E na empresa é a mesma coisa, né? Então, eu estava contando para vocês aquele dia, por exemplo, na empresa aqui das viagens, a gente tem um profissional que cuida das mídias sociais. Por quê? Porque a gente não dá conta, entendeu? A gente não sabe, por exemplo, hoje para você alterar uma foto no site, você tem que entrar dentro do site, desconfigurar tudo, inserir lá, tem um tamanho padrão de medida, depois texto é não sei o quê, depois é não sei o quê. E até você aprender tudo isso, você não tem tempo para vender, você não tem tempo para fazer nada. Então é aquilo que a gente estava falando, de otimizar o nosso tempo. E quem é que cuida dessa parte de gestão organizacional, de documentação, de nota fiscal? Quem é que entende disso? Quem entende disso é o contador, né? Então, a Sueli, por exemplo, ela é uma contadora há 35 anos. A empresa dela tem muitos clientes, tem 35 funcionários. Ela cuida de empresas de faturamento de 1 milhão, 2 milhões por mês, de 500 mil, de 100 mil, de 30 mil, de 5 mil, né? Então, será que ela entende disso? Ou é a gente que entende? Ou é a gente que tem que fazer curso na internet e entender? Então, a gente tem profissionais de cada área que entende. O que que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, você viu na Vital? Na Vital é assim, ó, João Rodrigues, ele cuida das estratégias de venda, ele cuida disso. O Joãozinho cuida da gestão da empresa. Dona Zenilda cuida de outra parte. O Fábio cuida do financeiro. Cada um vai se especializar em uma área. A gente viu aí, né? Tem casais, por exemplo, o Code cuida de uma parte, a Cecília cuida de outro, o outro cuida de outro. Cada um se especializa em uma parte. E hoje nós trouxemos aqui uma profissional, né? Ela não gosta que fala disso, né? Mas eu faço uma brincadeira com ela, porque ela é delegada do CRC, né? Então a gente chega lá na Camis Contabilidade, né? Sabe aqueles carro preto, tipo do FBI, chega o carro preto com 25 segurança, aí os caras chegam meia hora antes, fecha a rua, né? Aí depois chega a Sueli, entendeu? É assim que chega lá na contabilidade dela, né? Então, assim, então a gente está falando com uma autoridade, né? Então, é muito legal a gente ouvir essas pessoas, porque elas sabem do que falam, né? Então,
eu vou passar a palavra para a Sueli, né, para ela nos ajudar. E se você tiver perguntas, vai colocando no chat, ou então coloca a mãozinha aí, né, se você tem dúvidas da tua empresa e tal, e a gente vai trabalhar aqui. São 24 links, são 24 empresários, né, e a gente vai aprofundar isso daqui, tá bom? Ela já se propôs a vir outras vezes. Ela nem queria vir hoje porque ela gosta de tudo preparado, PowerPoint, tudo certinho. Eu falei, não, hoje é só um bate-papo e tal. Depois você vai preparar um dia, aí sim você vai vir dar uma aula e tal. Bom dia, Celine. Bom dia, pessoal. Obrigada por me receber, por ter a oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês. Eu sou aqui de Tapicerica da Serra, realmente, eu vou corrigir algumas falas do Rogério, que ele é muito exagerado, fala coisas assim, até indevidas, né? Mas, até perigosas, mas tudo bem. É, eu comecei a trabalhar criança, me formei cedo e sou sócia de um escritório de contabilidade realmente há 35 anos. O meu sócio, quando ele olhou para mim, quando eu era criança, ele viu que seria importante na vida dele e fomos mesmo, estamos juntos até hoje. Isso é muito importante para mim e para ele. Temos uma relação de pai e filha. E, assim, nesse período eu me especializei, né? Eu estudei muito, eu sempre vivo estudando, estou sempre em constante estudo para aprimorar os conhecimentos na área, porque, como vocês sabem, a área tributária, a área empresarial, ela muda muito. Ela está sempre alterando, o governo está sempre mudando, sempre fazendo alterações, e se a gente não acompanha as legislações, as alterações, a gente vai deixando os nossos clientes sem informações necessárias para acompanhar as mudanças e fazer aquilo que é melhor para suas empresas, né? E aí, nesse percurso, eu fui escolhida aqui na nossa região, foi feito um processo seletivo e eu realmente fui escolhida para ser representante do CRC aqui na nossa região de Itapecerica. Isso para mim foi uma honra, eu fiquei muito feliz. E aqui estou. Eu corrigi um pouco a fala do Rogério, não tem nenhum camburão aqui na frente do escritório, não, tá? Esse é exagero dele. Não existe. Mas vamos lá. Então, ó, quando um cliente chega aqui querendo ser empreendedor, a primeira coisa que eu pergunto para ele é se ele tem algum conhecimento nessa área de empreendedorismo, né? Porque isso é muito importante. Eu acho que quando a gente deseja empreender, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar conhecimento para não fazer nada assim que venha a prejudicá-lo de uma maneira drástica, vamos dizer. Porque ao longo desse período que eu trabalho, eu vi muitas pessoas crescerem e estão até hoje, sabe, trabalhando e crescendo e tendo bons faturamentos, enfim. Mas também vi muitas empresas falirem, ficarem com dívidas astronômicas na Receita Federal, na Previdência Social e até mesmo com fornecedores. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que eu digo é que é necessário realmente fazer um curso, ou pedir informações, ou até mesmo no escritório de contabilidade que você escolher, ter um bate-papo com o seu contador para ter informações de o que é ser um empreendedor. Porque aquelas pessoas que vêm do regime de CLT para transformar no empreendedor é uma diferença drástica, é muita diferença. Então, precisa ter o conhecimento para que a pessoa decida se realmente é esse o caminho que ela quer seguir. No nosso país hoje, ele tem 3 regimes tributários, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O lucro real, ele é para grandes empresas, como, por exemplo, a Vitaflex, que com certeza ela está no regime tributário do lucro real, porque é um grande distribuidor. E aí o imposto é calculado sobre o lucro que a empresa tem. E muitas vezes o lucro ele não é muito grande, então vale a pena estar no lucro real. O lucro presumido já é para o intermediário, que são aqueles profissionais liberais
são, por exemplo, médicos, dentistas, advogados, contadores, enfim, todos aqueles que têm uma profissão regulamentada que não pode ser optando pelo Simples, apesar de que hoje já é possível optar pelo Simples Nacional, porém a carga tributária no Simples Nacional para esse tipo de empresa ela é muito maior do que se optar pelo lucro presumido. E as empresas do Simples Nacional, que se dividem em três modelos, que é o microempreendedor, o microempresário e a empresa de pequeno porte, que o que diferencia um do outro é o faturamento. Microempreendedor, ele tem um faturamento hoje de 81 mil, embora muitas pessoas falam que já aumentou para 130, mas ainda não está aprovado e regulamentado, então o limite continua 81 mil. As microempresas, que vai de 0 a 360 mil, que pode faturar durante o ano, e as demais, que são as empresas de pequeno porte. Então, o que acontece? O Rogério falou assim: você precisa me ajudar a orientar as pessoas, as vantagens e desvantagens do microempreendedor, né? O microempreendedor, ele até tem algumas vantagens, né? Porque ele não precisa emitir nota fiscal, ele não precisa ter contador, ele, ele assim, paga um valor muito baixinho de uma guia lá para a Previdência Social. Lembrando que essa guia que eles pagam para a Previdência Social de INSS, ela só serve. Muitas pessoas também acham que não tem, que se você pagar esse INSS, você não tem nenhum benefício, né? E tem, porque você pode aposentar por idade, pode ter um auxílio, uma pensão por morte, pode ter auxílio maternidade, tem alguns benefícios recolhendo o INSS do microempreendedor. Porém, o microempreendedor, ele é para aquela pessoa que não tem o objetivo de crescer, que vai se limitar a um faturamento de R$ 6.500 por mês, R$ 6.750 por mês. Então, se você pretende ganhar mais do que isso, já não serve o microempreendedor. E esse valor, ele não é de lucro, ele é de faturamento. Então, se você vender um RS no mês, você já estourou o limite de faturamento do microempreendedor. Então, não vale a pena entrar no microempreendedor, até porque existem muitas letrinhas minúsculas na legislação que muitas vezes as pessoas não se atentam, né? E por não ter contador, não ser obrigada a ter contador, a própria pessoa abre a sua inscrição de microempreendedor e vai tocando, recolhendo a guia e não emite nota, e aí vai movimentando a conta da pessoa física, nem abre conta da pessoa jurídica. Aí quando chega lá na frente, a Receita Federal quer justificativas dos valores movimentados nas contas. E isso acontece. Muitas pessoas acham, microempreendedor, a Receita Federal nunca vai nem lembrar. Mas eu já tive casos em que o microempreendedor teve que justificar a movimentação financeira na pessoa física e teve muitos problemas com isso. Teve que pagar impostos na pessoa física na alíquota de 27,5%, porque não conseguiu justificar que o movimento era da pessoa jurídica. Então, o microempreendedor, ele é uma faca de dois gumes, ele te dá algumas coisas boas para te atrair a ser um microempreendedor, porque a ideia do governo é que todas as pessoas sejam identificadas pelo governo que são pessoa jurídica e que estão trabalhando ilegal. Então, é legalizar as pessoas que são empresários e que não têm inscrição, né? Então, isso é um ponto muito negativo, porque todo movimento que você tem no microempreendedor, porque o microempreendedor, ele nada mais é do que uma pessoa física equiparada à pessoa jurídica. Então, muitas pessoas que não têm contador para cuidar do MEI, que até para o MEI é importante ter um contador, embora a legislação desobrigue isso,
todo microempreendedor, ele acha que não há necessidade de fazer duas declarações. Então, eles fazem só uma declaração e está tudo certo, e não é assim, tem que fazer as duas. E por ele ser uma pessoa física equiparada à jurídica, o movimento da física tem que ser declarado na jurídica. Aliás, da jurídica tem que ser declarado na física. E as pessoas não fazem isso. E aí acaba pagando muito mais imposto na pessoa física porque não fez essas declarações. Então, assim, tem muitas pessoas também que abrem um microempreendedor e também não pagam a guia, não fazem nada, deixa aberto, não emite nota, não faz nada. E aí depois chega lá na frente, tem surpresas com a Receita Federal porque ela não deixa passar. E aí você tem que pagar as multas das declarações não entregue, tem que pagar os impostos, é uma coisa assim muito surreal ser microempreendedor. As pessoas acham tudo muito fácil, mas não é. E no nosso caso aqui da Nippon Flex, o microempreendedor, ele precisa emitir a nota fiscal, porque a nota fiscal é a garantia do produto. Então, se você vai trabalhar assim na clandestinidade, assim, não digo clandestinidade, mas não vai emitir a nota fiscal para o seu contribuinte, para o seu cliente, você está cometendo infração, porque está vendendo um produto e não está emitindo a nota. E segundo, que você não vai dar garantia do produto para o seu cliente, porque a nota fiscal é a garantia até para você receber, se você fizer vendas a prazo, e na hora o cliente não pagar, a única forma de você receber é apresentando no cartório a nota fiscal para que o cartório possa fazer a cobrança do seu cliente. Então, tem muitos pontos do microempreendedor que não são positivos. Aqui na Camis, depois que a gente conversa muito com o cliente e explica para o cliente várias questões, a maioria opta pela microempresa, porque a microempresa, apesar dela ter um faturamento maior e já ter outras obrigações e já ter que ter um contador responsável, ela já é um formato mais coerente com as nossas atividades aqui, porque na venda de um ARS você vai emitir sua nota fiscal, você vai ter todo o aparato da contabilidade, seja onde for a sua contabilidade, eles vão te auxiliar a emitir a nota, eles vão te auxiliar a fazer todas as obrigações acessórias que têm que ser feitas na microempresa. Um ponto negativo do microempreendedor também é que o fato de você não emitir nota fiscal, você não tem como comprovar renda, né? Então, se você tiver que investir em alguma coisa para o próprio negócio e tiver que comprovar renda, você não tem como comprovar a renda do seu faturamento, porque a maioria não emite nota fiscal. E já como uma microempresa, se você precisar fazer um capital de giro no banco para poder fazer a empresa girar, você já consegue apresentar um faturamento real e conseguir esses créditos em banco. Acho que eu estou falando muito rápido, né, Rogério? Me ajuda aí. Tem alguma pergunta, alguma coisa aí? Então, é assim, né? A gente vê que tem tanta informação na sua cabeça, né? Que você vai soltando, você tem um mapa mental aí, né? E você vai pegando as informações e vai, né? E para quem não está começando, né? Muita coisa é grego, entendeu? Né? Então, Receita Federal. Eu lembro na minha cabeça que Receita Federal e Polícia Federal era a mesma coisa, aí eu tinha maior medo, entendeu? Então, o que que acontece? Acho que, por quê, né? Eu queria entender, por exemplo, vamos supor, uma pessoa se torna DI. Vou montar uma, uma pergunta aqui. Uma pessoa se torna DIE, tá bom? Ela fez 10 pontos, teve 75 mil reais de vendas. Claro que essas vendas foram feitas no DA do distribuidor dela, então ela não precisou emitir nota fiscal, porque quem teve que emitir as notas fiscais foram. E agora ela se tornou DIE
e ela precisa de mais R$ 75.000 de vendas para ela se tornar DIN. Só que agora, se ela fizer vendas, ela que tem que emitir a nota fiscal para o cliente dela, né? Então, assim, você já deu uma dica aí, por que que tem que emitir a nota fiscal, né? Primeiro, para ela ter faturamento comprovado no banco e tudo mais, né? Depois, para ela ter a garantia do produto. Geralmente, o cliente quer a nota fiscal do produto, porque são produtos um Alkaline Max, por exemplo, R$ 1.990. Então, ele quer a nota fiscal e tal. Mas assim, por que que uma empresa, Sueli, por que que é melhor uma empresa já começar certinho, entendeu? Já emitindo nota fiscal e tal? Ou por que que a maioria faz o quê? Começa tudo como dá, né? E depois lá na frente vai arrumar, entendeu? Por que que é importante uma empresa já começar tudo certinho e não começar desse jeito que a gente começa? A gente começa, todo mundo faz o MEI, né, não emite nenhuma nota fiscal e vai lá, faz uma maquininha da PagSeguros na pessoa física, fatura tudo na conta pessoa. Por que que é importante já começar certo? Você acha que essas empresas, né, o Sebrae, por exemplo, fala que dentro de 2 anos, cada 10 empresas que quebra, não, cada 10 empresas que abre, só duas estão abertas depois de 2 anos, né? Você acha que tem a ver com isso? Por que que essa gestão é... O que que acontece aí? Sim, é que as pessoas elas confundem, né? Quando você abre uma empresa, você tem que separar, mesmo sendo MEI, você tem que separar o que é pessoa jurídica do que é pessoa física. Então tem que, se você abrir um MEI, você tem que ter um cartão na pessoa jurídica, você tem que ter conta na pessoa jurídica, tem que movimentar a pessoa jurídica. Você não pode misturar os valores da jurídica na física. E as pessoas quebram porque elas misturam, né? O fato de você começar certinho, já emitindo nota, já tendo um sistema próprio para isso, é importante, porque, como você mesmo disse, né, ela vai querer buscar atingir a posição de DIN, né? E são R$ 75.000, e a ideia é que quanto antes ela fizer isso, para ela é melhor. Porém, se durante o ano você estourar o limite de 81 mil como microempreendedor, a sua empresa ela vai ser desenquadrada desde janeiro e você vai ter que recolher todos os tributos desde janeiro com multa e juros. Então, sobre aquele faturamento mais ou menos de 75 mil, como você falou aí, ele vai ter que ser pago com multa e juros. Então, aí a empresa já vai começar devendo para o governo, né? Então, e não é interessante por isso. Começar certinho emitindo nota fiscal já vai te educando a fazer as coisas corretas e pagando seus tributos, recolhendo aquilo que é para o governo. Então, é importante ter em mente que ser empresário você tem que. Não é porque a empresa é sua que tudo que fatura na empresa você tem que gastar contigo. Você tem as despesas da empresa, ela tem que se manter, ela tem que gerar um capital de giro para crescer. E se você mistura as contas da pessoa jurídica com a pessoa física, você passa a gastar todo o dinheiro da jurídica e nunca você vai ter um recurso lá para crescimento. Então, eu acredito que é isso. Respondi sua pergunta? Respondeu sim. Tem uma pergunta da Tati Oliveira aqui, ó. Quando se tem dívida na União, como funciona migrar do MEI para a microempresa? A migração, ela deve sempre ocorrer no mês de janeiro para não ter prejuízos com recolhimentos de tributos, como eu falei, desde janeiro até a data que está sendo migrado. Agora, quando estoura o limite, aí não tem como fazer, tem que migrar. Mesmo tendo dívidas como MEI na Receita Federal, é possível fazer a transformação de MEI
para a microempresa. Só que se fizer dentro do exercício, vai ser retroativo desde janeiro e vai pagar o imposto com multa e juros desde janeiro. Mas é possível fazer. Quem tem dívidas como microempreendedor pode solicitar ajuda de um contador para fazer o parcelamento das suas dívidas, que existem, né? Parcelamentos que você pode fazer, paga aí a parcela R$ 50 por mês e consegue em pouco tempo é, pagar toda a dívida com o governo. Maravilha. Uma outra coisa, Sueli, é assim, hoje a gente sabe que tudo tem custo, né? Então, por exemplo, a pessoa não abre a conta jurídica porque tem custo. A pessoa Sim. abre a microempresa porque ela acha que ela vai gastar mais. A pessoa vai no MEI porque ela acha que no MEI ela vai gastar menos. Isso é verdade? Quem tem MEI e quem tem uma microempresa, o MEI gasta menos mesmo a microempresa gasta mais? Ou isso é uma ilusão? O que que você acha? Então, o MEI, ele é uma ilusão, porque quando você vai fazer a declaração da pessoa física, se você não tiver os controles mensalmente apurados no MEI, você vai ter que colocar o seu faturamento na pessoa física quando você for fazer a declaração. E na pessoa física, o imposto é 27,5% sobre o valor que você faturou lá na jurídica, no MEI. Na microempresa, você inicia os seus tributos pagando 4% sobre o seu faturamento. Então, é uma diferença muito grande, não vale a pena correr o risco, porque a maioria dos microempreendedores não tem o controle, né? Não faz o seu controle mensal, apurando as suas despesas, as suas receitas, porque como ele não tem contador, é ele quem tem que fazer. Então, ele tem que fazer um relatório mensal, onde ele apura todas as despesas que o MEI tem, todas as receitas, para que o resultado dessa operação seja lançado apenas o lucro na declaração da pessoa física. E como os microempreendedores não fazem esse controle, então todo o faturamento é reconhecido lá na pessoa física. Então, no caso de atividade comercial, 92% do faturamento do MEI na pessoa, no microempreendedor, ele é tributado na pessoa física. Então, 27,5% sobre 92% do seu faturamento, ele fica muito caro, né? Então, se você abre uma microempresa, o seu tributo vai ser inicial de 4% sobre o faturamento. Então, não vale a pena. Então, se você for comparar os seus gastos como microempreendedor, se você fizer corretamente, para não ter problemas com a Receita Federal, é muito maior no microempreendedor do que na microempresa. Caramba! Tem uma pergunta aqui da Tati, assim, ó. Uma pessoa que fez a venda e não emitiu a nota fiscal, no mês, né, que ela tinha que emitir. É possível fazer isso depois? Sim, mas ela vai sair, a nota fiscal ela vai sair com a data que você for emitir. Não tem como fazer com data retroativa. Tá. E isso dá algum problema ou acerta as coisas? Você vai justificar que teve algum problema e não conseguiu emitir no momento correto e que emitiu posteriormente, mas o certo é emitir a nota antes de entregar o produto. Hoje, isso ali, uma pessoa para ter uma empresa, uma microempresa, qual seria o faturamento mensal, médio para que pague os custos da empresa, contador, essas despesas de conta? Você tem uma ideia disso, não? Porque Ah, a gente tem aqui pessoas que já têm alguns anos de empresa, tem gente começando, tem gente que vai começar, né? Então, tem uma pergunta aqui mais ou menos assim, né? Quanto que eu deveria faturar por mês para eu falar assim, eu preciso ter uma empresa, entendeu? Por quê? Porque vamos supor que a pessoa fatura R$ 1.000 por mês,
Não dá para pagar o custo de uma empresa. R$ 2.000 por mês, que não dá para faturar. 3.000, 4.000. Quanto seria mais ou menos que a pessoa tem que faturar, sabendo o seguinte, gente, a Sueli, ela é executiva na Nippon Flex, tá? Então, tudo que a gente fala de Nippon Flex aqui, ela já fez todas as análises que você puder imaginar de lucro, quanto que dá, quanto que não dá, ela sabe tudo e mais um pouco, tá bom? Então, assim, quanto que você indica, assim, ó, quanto uma empresa deveria ter de faturamento bruto de venda, né, por mês, para ela falar assim, ó, posso ter um MEI ou posso ter uma microempresa, que você indica? Então, se a pessoa não tem o objetivo de crescer, né, de correr atrás e de vender muito, eu acredito que ela teria que faturar no mínimo R$ 6.500 do MEI, no mínimo, e fazer os controles corretamente, fazer o relatório, fazer um controle de todas as despesas comprovadas. As despesas comprovadas, elas não podem ter papelzinho, né? Tem que ser comprovante mesmo, nota fiscal, é, os comprovantes mesmo daquilo que gastou. Fazer o seu relatório e apurar o seu lucro para fazer a pessoa física e não ter problema na pessoa física. Então, o mínimo seria os R$ 6.500 mesmo como microempreendedor. Agora, se a pessoa tem o objetivo de negócio, como todos nós aqui temos, ela teria que faturar aí no mínimo uns R$ 10.000 para ela ter um salário, pelo menos um prolabore de uns 3.000, né? Que seria o ideal. Bom, a Zete levantou a mão, já deu mais ou menos o horário aqui, então vou passar a palavra para a Zete. E aí, Zete, você conduz aí. Bom dia. Bom dia, tá legal escutar vocês. Meu Deus, ô, Rogério, eu só acho que a gente tinha que ter divulgado melhor essa aula. Nós não divulgamos, é um pecado uma aula dessa. Que sorte que está sendo gravada, né? Sueli, o que que eu achei interessante? Bom, tudo é interessante, mas aqui quando você falou, né, da microempresa, do MEI, então é mais viável. Por exemplo, a pessoa está fazendo, está terminando, concluindo o Day Energy dela, né? Fazendo os 75 mil em vendas, porém não tem o capital ainda para abrir a empresa, tal, tal. É melhor ela abrir uma MEI, pelo que você falou, já não é melhor, né? É melhor ela ela se manter como especialista, como monitora, ganhando os 20%, do que então abrir uma MEI, na sua concepção, do que você entende até hoje. Não, ela pode até abrir uma MEI, mas ela tem que, pelo fato dela não ser obrigada a ter contador, a gente orienta a ter, porque mesmo sendo MEI, o contador vai poder ajudá-la a fazer os relatórios que são necessários para quando ela for fazer as declarações da pessoa física, ela não levar sustos, entendeu? Ela até pode Entendi. abrir o MEI, mas ela não vai poder, por exemplo, durante o exercício, ela vai ter que controlar o faturamento durante o exercício para não ultrapassar os R$ 81.000, para ela desenquadrar do MEI no mês de janeiro do ano seguinte, para ela não ter prejuízos no exercício corrente, entende? Entendi. Mas, por exemplo, para ela se controlar, no caso, é melhor logo ela abrir a microempresa. Porque se Isso. de repente ela fica lá como se controlando para não crescer, pô, limitou, né? Em um ano, Exatamente. em um É por... ano, uma pessoa, você vê, ontem mesmo nós tivemos lá a distribuidora que ganhou em primeiro lugar, né? Ela em 10 meses ela já foi executiva. Então, se ela se brecasse nisso, se parasse, então É compensa mais isso. ela fazer um acordo com, se não está conseguindo ainda, está em dúvida, compensa ela fazer um acordo com o distribuidor e ir tirando no nome do distribuidor, né? Quem vai pagar todos os custos é o distribuidor, por isso ele precisa desse ganho, né? Então, por isso os 20% da 20% do ganho, ele continua ganhando os 20% até ele se organizar.
Porque se ele for, o certo mesmo seria ele abrir já uma microempresa e pensar grande, sair do pensamento de escassez, né? Para que Entendi. ele possa crescer. O ideal é que seja já abra uma microempresa e já entre como microempresa. Nós orientamos aqui alguns distribuidores nossos, né, que conseguiram alcançar esse patamar a já entrar como microempresa e não como microempreendedor, que é justamente para crescer, para ter o pensamento de crescimento e não ter o pensamento de escassez, porque eu penso assim que o MEI ele é um pensamento de escassez. Você não vai querer ultrapassar o limite para não ter que transformar a sua empresa em microempresa, né? Então, tá sem som, Zete, tá sem som. Pergunta também da microempresa. O meu não é microempresa, o meu é empresa de pequeno porte. A diferença acima de 360 mil já vai automático por empresas de pequeno porte, é isso? É isso. Qual que é o imposto? Ele varia, né? Tem que pegar o seu faturamento e fazer o É cálculo. para você passar para as pessoas terem essa informação. Que nós estamos Isso. falando aqui da maratona. Perdão, perdão. É assim, perdão, Sueli. É, fugiu o raciocínio aqui, perdão. Então, o Para passar para as imposto. pessoas, né? É assim, o imposto de uma para outra, porque nós estamos numa maratona aqui que nós estamos falando de 1 milhão. E aí já estourou, né? A microempresa já Exatamente. estourou. Faz tempo. Então, na verdade, é assim, o imposto, ele inicia com 4% na microempresa, só que conforme o faturamento ele vai aumentando, essa alíquota sobe também. Eu digo sempre que eu quero pagar o máximo de imposto, porque significa que o meu faturamento também é grande. Então, a gente tem que ter sempre esse pensamento, né? A gente não pode achar ruim que vai aumentar o imposto. A gente tem que ficar feliz com isso, né? Porque é sinal que o nosso faturamento está crescendo. Então, ele é uma escala, tá? A alíquota ela vai aumentando de acordo com o faturamento da empresa. Ah, que legal, Sueli. E eu sempre E aconselho, sabe, que tenham realmente um contador cuidando da parte, vamos dizer assim, das obrigações acessórias, elaborando os seus balanços corretamente, as demonstrações de resultado, porque isso ajuda muito nas tomadas de decisões, ajuda a ter crédito em banco também para capital de giro. Então, é super importante que tenha essa contabilidade em dia, sabe? Para poder crescer, porque quando você faz as coisas corretamente, as portas se abrem. Sueli, tem mais algumas perguntas aí que eu acho que tem alguma coisa aí que tem gente querendo perguntar, mas ainda não teve coragem de perguntar. É só abrir o áudio e perguntar, né, Rogério? E você pode, Rogério, deixar, se a Sueli aceitar, se alguém quiser contratar seus serviços, né, conversar com você, pode estar falando com você, se chamar, como é que é? Se você já está fechada, não tem mais como se atender clientes, como é que é esse negócio? Não, não, a gente atende sim. O pessoal da Nippon Flex tem como é que fala? Porta aberta para todos eles. Inclusive, uma combinação que a gente teve aqui com o Rogério é que os clientes da Nippon Flex têm um tratamento diferenciado aqui na Campus. Meu Deus. Então, Rogério, deixa o telefone dela ali, e-mail, tá? Para que. E você, de repente, também você tem algumas perguntas que não quis fazer aqui para nós, né? Para todo mundo ouvir. Pode fazer essa pergunta em particular lá para você, uma orientação, você pode fazer isso? Se a Posso. pessoa te mandar. Eu prefiro que faça por e-mail, porque aí eu já respondo, né? Tudo no e-mail é melhor, tá? Porque no WhatsApp sobrecarrega e muitas vezes demora muito para eu poder responder. Legal, legal. É, tem mais alguma Tem mais alguma pergunta aí, pessoal, que você gostaria de fazer para a Sueli? Sueli, você como distribuidora
Nippon Flex, gente, o Rogério não falou pouco, aliás, não falou muito da Sueli, não, ele não falou nem a metade, tá? Ela que é desse É, jeitinho mesmo, sabe? Quando a pessoa é, no Japão, mostra assim, não faz barulho para mim, perdão, só um pouquinho, tá terminando. É assim, no Japão fala assim, o trigo, né? O arroz, o trigo, quando não tem nada, ele é assim de pezão, né? Empinadinho. Daí quando ele enche os grãos, que ele tá cheio, ele cai. Então, de humildade, ele fica assim humilde. A Sueli é essa pessoa. Gente, a mulher foi a campeã da Vital Flex mundial. Foi ela que você viu? Levou a Montana e ganhou. Nossa, nós fizemos a maior festa no começo desse ano. Só que o Rogério não falou. Então, quer dizer, não falou nem 10%. E dessa grandiosidade que é esse ser humano aí, não dá para a gente falar mesmo, não, porque a gente vê Deus nesse. eu sou executiva também, né? Eu sou Olha, executiva. ela é executiva. Na Nippon Flex, ela é executiva porque não tem tempo, tá? Se ela tivesse tempo, ela já era presidente, com certeza. Tem mais alguma pergunta que você, alguma orientação que você poderia dar para a gente? Que de repente passou aqui despercebido, nós não conseguimos perguntar, enfim. Então, é assim, eu sempre oriento que, independente de quem seja seu contador, mantenha um relacionamento estreito com ele, porque ele é a pessoa que pode te ajudar, ele pode te orientar. Se você está com alguma dificuldade, ele vai te dar uma diretriz, um caminho. Então, é sempre importante que, ao invés de ficar só julgando, criticando o contador, porque o contador é aquele que gera despesa, né? Ele cria impostos, ele cria um monte de coisa para o empresário. Então, só que as pessoas não aproveitam o que o contador pode fornecer, o que o contador pode fazer para o empresário. Então, aproveitem o seu contador, busque o contador, senta, conversa, tira suas dúvidas. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar, porque essa é a nossa função, é ajudar os empresários a crescerem, é ajudar os empresários a terem uma vida saudável na empresa. Então, busquem seus contadores, tenham um bate-papo, converse. Se você vê que ele não está te ajudando, procura outro, mas faça isso, porque esse laço estreito entre você e o contador vai fazer com que a sua empresa decole. Então, é importante ouvir o que o contador tem para te dizer, siga as orientações que o contador te der, e aí você vai ter êxito na sua empresa. É isso o meu recado. Uma coisa que eu gostaria de falar, porque o contador não pode falar isso, né? Mas a gente que está de fora pode, né? Todo mundo espera do contador, né? Acho que tem uma. Eu, como administrador, que eu dou consultoria nas empresas também, eu vejo que as empresas, o que que elas esperam do contador? A empresa gostaria que o contador fosse o administrador da empresa dela, entendeu? Que o contador controlasse tudo, que o contador. E essa não é a função do contador, né? Ele pode sim dar orientações, mas quem tem que fazer a gestão, as decisões da empresa é o empresário. Isso mesmo. Muitas vezes o empresário não assume esse papel de tomar as decisões, de ir até o contador buscar a informação, aí toma decisões toda atrapalhada lá e depois isso gera um custo enorme para arrumar, depois gera custo, tudo, né? Então, o que que acontece? Nós estamos fazendo essa ponte aqui, esse bate-bola, então uma hora é o administrador que fala, outra hora é o contador que fala, para a gente ir tomando consciência disso. Eu combinei com a Sueli que pelo menos uma vez por mês, ela é muito ocupada, né? Mas pelo menos uma vez por mês ela viesse aqui dar uma aula para nós, né? Ela tem umas ideias aí que ela gostaria muito de falar da experiência dela desses 35 anos. Então, numa próxima aí, ela vai preparar isso daí. E tem outros aspectos que ela poderia trazer também. Nosso tempo aqui é sempre curto, né? Mas são insights, na verdade, né? Aqui não dá para dar aula, né? São insights, mas eu tenho certeza que a gente vai pegando, vai mudando a nossa cabeça e a gente vai se formando. A Zete falou um dia, esses dias aí, Zete, eu gostaria que você falasse, né? O que está sendo preparado aqui
com esses empresários que você sente, você como Vital há tantos anos, né? O que que você sente que está sendo formado aqui, né? Que são empresários muito mais completos, né? Que estão sendo formados os próximos presidentes da Vital, né? Fala aí, Zé, você tinha falado disso, e aí a palavra é sua, já encerra aí. Tá bom. Ô, Rogério, que bênção. Ô, Rogério, antes de eu falar disso, eu posso. A Sueli, alguém perguntou assim, né? Acho que foi a Tati, falou das notas, né? Sueli, tá errado eu pensar desse jeito? Tipo assim, como é que eu vou ficar olhando para trás e vou ficar fazendo nota de tudo que eu não fiz? Eu penso assim, é de hoje para. Gente, eu penso que é de hoje para frente. Tô Sim. errada, Sueli? Não, não tá errada, não. O que passou não tem mais como corrigir, né? Tem que Relaxa. pensar daqui para frente. É aprendizado, Tati, fique em paz, né? Eu sei que você fez uma pergunta a nível geral, que é para todo mundo, mas fique em paz. Gente, ninguém, é incrível, mas todo mundo, né? Você só começa a responder a partir do momento que você tem uma consciência daquilo. Então, é a partir de hoje que a gente está tendo essa consciência, é a partir de hoje que começa para você. O É isso passado está mesmo. tudo certo, o que eu fiz, deixei de fazer, é aprendizado. Não dá para mudar o passado, mas dá para aprender com ele. Pode escrever isso aí. Não dá para mudar o passado, mas eu posso aprender com ele. E eu vou falar uma coisa para você: não há dívida que resista quando a gente se dedica, quando a gente está nessa energia de realmente querer mudar. O que nós estamos fazendo aqui é isso. Olha só que bênção, né? A gente está começando. Essa reunião está acontecendo de terça a sexta, gente. Está todo mundo se empenhando aqui. Hoje, por exemplo, eu estava na mentoria com a dona Zenilda, mas o Rogério já se virou, eu não conseguia colocar, entrar, eu não sei o que deu aqui, deu um blackout aqui, eu não sei, infelizmente, não sei o que aconteceu. Mas o Rogério rapidamente já resolveu a situação. Entra ali o Ronan com o melhor dele, mostrando para a gente que tem que cuidar da nossa saúde física. Daí, daqui a pouco, vem, né? Cada dia tem uma aula aqui para a gente melhorar e aprender. O Rogério, toda terça-feira, está vindo com essa aula, né, sobre organização financeira. E aí temos esse presente com a Sueli. Tudo isso aqui é maratona e nós nos comprometemos de ficar um ano fazendo isso aqui, ó. Um ano, que é dar tempo do que? É crescer de forma organizada. Então, a palavra que eu tenho recebido, batido forte, que eu tenho recebido mesmo, e não se esqueça disso, né? A gente tem que entrar mesmo nessa sintonia com Deus, tá? Para você alargar tuas tendas, tá? Alarga tuas tendas, se organiza, porque a benção vai ser muito grande esse ano, tá? E não estou falando de igreja, não, tá? Eu não estou falando de igreja. Eu estou falando de quinta dimensão. Nós estamos, a Terra está mudando. Você está percebendo que antes a gente falava, tem coisas sobrenaturais acontecendo. Antes a gente só falava era um celular simples. Hoje olha como estão os celulares. Antes não existia Pix. Espera aí, deixa eu pedir para as meninas. Então, é assim, a gente tem que começar a olhar para esse crescimento que está acontecendo. De repente aparece um negócio que é Pix, da onde que vem isso? Vocês estão vendo o sobrenatural acontecer, esse crescimento acontecer? Então nós temos que ir também por outro nível. Quem que vai ser esse milionário? Quem que vai conseguir honrar, pagar as dívidas e resolver toda a situação? É quem está indo por esse caminho. E eu vejo que nós estamos no caminho certo. Gratidão. Nosso tempo aqui, a gente começou um pouquinho atrasado. Rogério, quando é terça-feira, esquece as boas notícias, nós vamos direto no assunto. Depois, se sobrar tempo, a gente entra nas boas notícias, porque essa aula é muito importante nas terças-feiras, nessa organização financeira, tá bom? Uau! Gratidão a cada um de vocês. Amanhã a gente começa aí com alto nível de energia, né? Então, aqui, Sueli, gratidão mesmo. Gente, como é que nós falamos para a Sueli? Vamos abrir o áudio aí e dar um muito obrigado para ela? Pode ser? Muito obrigado, Sueli. Obrigado, Eu que Sueli. agradeço. Obrigada, eu que Maravilhoso, viu? agradeço. Valeu, gratidão, Obrigado mesmo. obrigada. Gratidão. Lindona, Bens. gratidão, Sueli. Gratidão. Rogério, você manda para mim a gravação por e-mail, que eu já vou pôr disponível para todo Isso aí. mundo. Vou mandar. Manda seu e-mail para mim, Zete. Fechou. Gente, Valeu. então, tá bom por hoje, Rogério?
É isso aí. Amanhã a gente É isso volta. aí, minha amiga. Tudo de Obrigado. É bom. o poder dele que vai se Tchau. despertar em cada um de nós. Hoje, parabéns, É o 40 rei. mil reais em vendas no final de semana. Hoje do céu, eu fiquei encantada. Mamãe ama. Hum, 10%, Amor da né? mamãe aumenta. É 10% aí, né? Tchau, gente. Bom Brincadeira. dia. Fiquem com Deus. Tchau. Bom dia.